Era uma manhã silenciosa nas terras áridas de Canaã. Abraão caminhava sozinho, com um peso no coração. Deus lhe havia dado uma ordem difícil de compreender. Pegue seu filho Isaque e vá até o Monte Moriá. Sacrifique-o como holocausto. Essas palavras reverberavam em sua mente. Como poderia obedecer a um comando tão incompreensível? Isaque, seu filho amado, seu único herdeiro e o futuro da promessa divina. Abraão sentia um misto de dor e incerteza, mas sabia que sua fé não poderia falhar. Mesmo sem entender, confiava plenamente em Deus. Na manhã seguinte, Abraão se preparou para a jornada. Isaque, ignorante sobre o que estava por vir, seguia ao lado de seu pai, alegre e curioso, sem perceber a angústia que tomava conta de Abraão. Os dois seguiram em direção ao Monte Moriá, e durante o caminho, Isaque perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão, com o coração apertado, respondeu: Deus proverá, meu filho. Sua voz soou mais firme do que se sentia, mas ainda assim, a preocupação estava estampada em seu rosto. A caminhada continuava silenciosa, cada passo mais pesado que o anterior. O deserto parecia infinito, refletindo o vazio que crescia no coração de Abraão. Quando chegaram ao Monte Moriá, Abraão mandou que seus servos ficassem para trás. Ele e Isaque subiriam sozinhos. Abraão construiu o altar com pedras, as mãos trêmulas, e Isaque observava sem entender. Pai, eu vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro? Perguntou novamente o jovem, com um olhar de curiosidade. Abraão, tentando esconder sua dor, respondeu: Deus proverá o cordeiro. As palavras soavam vazias, mas ele acreditava nelas. Ao preparar o altar, Abraão olhou para Isaque, seu filho tão querido, e começou a amarrá-lo. A dor era quase insuportável. Cada movimento parecia mais difícil que o anterior, como se sua alma estivesse sendo quebrada junto com o ato que estava prestes a realizar. Isaque olhou para o pai com confiança, sem perceber o sofrimento silencioso de Abraão. A faca estava em sua mão. Era o momento da decisão. Justo quando Abraão levantou a faca, pronto para cumprir o sacrifício, uma voz forte e clara interrompeu o silêncio. Abraão, Abraão. O coração de Abraão disparou. Ele congelou no lugar. Olhou para Isaque, que não entendia o que estava acontecendo. A voz de Deus continuou: Não faças isso. Não estendas a mão sobre o rapaz, pois agora sei que temes a Deus. Uma luz radiante desceu do céu e banhou os dois. Abraão caiu de joelhos, lágrimas preenchendo seus olhos, enquanto sentia uma paz indescritível invadir seu coração. Naquele momento, um anjo apareceu dizendo: Agora sei que temes a Deus, pois não poupastes o teu filho. Abraão, com o coração repleto de alívio, olhou para Isaque e, em um gesto de carinho, o abraçou forte, como se fosse a última vez. Deus havia providenciado o cordeiro. Abraão viu um carneiro preso em um arbusto próximo e o sacrificou em lugar de seu filho. A promessa de Deus havia sido cumprida. Ele proveu o que é necessário no momento certo. Com o teste superado, pai e filho desceram o monte juntos. O peso da tensão havia desaparecido e uma sensação de gratidão os envolvia. O coração de Abraão estava tranquilo, porque ele havia obedecido à vontade de Deus, mesmo quando não compreendia. Eles retornaram para casa e a jornada de fé de Abraão ficou gravada como um testemunho de confiança e obediência. O sacrifício de Isaque nos ensina sobre o poder da fé. Abraão foi colocado diante do maior desafio de sua vida, e sua decisão de confiar em Deus, mesmo em momentos de dor extrema, mostra-nos que a verdadeira fé é aquela que, mesmo em face da incerteza, continua a acreditar nas promessas divinas. Deus não nos pede o impossível, mas nos testa para que possamos crescer em nossa confiança nele. E ao fim, ele sempre proverá o necessário para aqueles que o temem e o obedecem.